Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 9. Amém, queridos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, cala toda voz contrária à Tua palavra nessa noite. Que a Tua palavra venha como uma flecha no nosso coração, Pai. Que ela coloque o nosso coração em chamas. Que ela cause quebrantamento em nós, mudança em nós, arrependimento em nós, em nome de Jesus. Amém. E se alguém se arrepender, esse é o tema da nossa palavra nesta noite. Este é o tema da nossa reflexão nessa noite. Eu confesso, queridos irmãos, que nas últimas semanas eu andei muito angustiado. Eu confesso que nas últimas semanas muitas lágrimas rolaram nos meus olhos. Eu confesso que nas últimas semanas eu fiquei com meu coração apertado, afligido, ao ver que de forma avassaladora, em especial neste período, o pecado tem varrido algumas pessoas que estão inseridas na igreja de Cristo. O pecado tem destruído, o pecado tem envergonhado, o pecado tem machucado o coração de Deus. Mas falando com Deus, eu pude ir percorrendo a Bíblia, a palavra do Senhor, e percebendo que em toda a história, em todo o tempo, o pecado penetrou no coração de muitos que caminhavam no meio do povo de Deus. De Gênesis a Apocalipse nós vemos isso. O pecado varrendo muitas vezes o povo de Deus, o pecado destruindo muitas vezes o povo de Deus, o pecado envergonhando muitas vezes o povo de Deus, ou envergonhando a Deus por causa do pecado do povo de Deus. Nas páginas do Novo Testamento, por exemplo, não é diferente. Quando vamos estudando as cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo, vemos o quanto aquele homem trabalhava a fim de doutrinar a igreja, a fim de ensinar a igreja, a fim de falar sobre santidade para a igreja, a fim de denunciar o pecado. Nós vemos muitas vezes Jesus denunciando o pecado, trazendo uma mensagem de arrependimento. João Batista trazendo uma mensagem de arrependimento. Porque o pecado ao longo da história vem destruindo pessoas. O pecado ao longo da história vem destruindo famílias. O pecado ao longo da história vem machucando o coração de Deus, vem ferindo o coração de Deus. Nós vamos percebendo isso ao longo da caminhada. Quando abrimos, por exemplo, a nossa Bíblia em Apocalipse, nas cartas das igrejas da Ásia, nós vemos em quase todas aquelas igrejas a repreensão do Senhor Jesus, a correção do Senhor Jesus, a disciplina do Senhor Jesus, a denúncia do Senhor Jesus a respeito do pecado. Vemos todos os profetas denunciando o pecado. Mas nós vivemos um tempo diferente, onde aos poucos foram desaparecendo do púlpito as mensagens que confrontam o pecado, onde aos poucos foram desaparecendo do púlpito as mensagens que denunciam o pecado.
começaram a surgir as grandes mensagens de autoajuda, dizendo que você é bom, dizendo que você pode, que você consegue, que você será exaltado, que a vitória será sua, que você será honrado. E aliás, que a vitória terá sabor de mel quando você vê os seus inimigos destruídos. Essas mensagens foram ganhando lugar. Os coaches da vida foram ganhando lugar, a ponto de quando um homem de Deus, um profeta do Senhor, chega no púlpito e denuncia o pecado, a própria igreja do Senhor Jesus, ao invés de entender que aquilo foi uma denúncia do pecado, entende que o pastor desabafou. O pastor desabafou. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Toda vez que um profeta do Senhor estiver denunciando o pecado, ele está denunciando o pecado, ele não está desabafando. O nosso desabafo é na nossa intimidade com o Senhor. Aqui nós denunciamos o pecado à luz da palavra de Deus. E é bem verdade que pecados de todos os tipos estão assolando a igreja do Senhor Jesus. É bem verdade, por exemplo, que o número de adultérios dentro da igreja é o mesmo que fora da igreja. É bem verdade que a fornicação dentro da igreja é como a fornicação no mundo. É bem verdade que a fofoca, a maledicência, as difamações, as acusações, as mentiras dentro da igreja são praticamente iguais ao que acontece no mundo. É bem verdade que as festas de casamento, por exemplo, daqueles que são da igreja, são festas de casamentos iguais àqueles que não pertencem à igreja. Aliás, em algumas situações, na festa daqueles que são da igreja tem até mais bebida do que daqueles que não são da igreja, alcoólica. A farra come solto, o forró e tantas outras coisas. É bem verdade. É bem verdade que pessoas estão dentro da igreja mantendo e sustentando os seus vícios normalmente, fumando, bebendo, mentindo. É bem verdade que a homossexualidade tem penetrado no meio do povo de Deus. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas enquanto eu colocava isso diante do Senhor e desesperado pedia ao Senhor ajuda em relação à igreja a qual pastoreio, a palavra que veio ao meu coração é: e se alguém se arrepender? E essa palavra desacelerou o meu coração. Veio como um bálsamo sobre mim. E se alguém se arrepender? Eu tenho certeza absoluta que essa palavra que penetrou no meu coração foi uma palavra direta do trono de Deus ao meu coração, dizendo: e se alguém se arrepender? E se alguém se arrepender no meio de tanto pecado, Adriano, e se alguém se arrepender? E se pelo menos uma alma se arrepender, e se pelo menos uma vida se arrepender, se pelo menos uma pessoa abandonar as práticas do pecado, se pelo menos uma pessoa decidir verdadeiramente nascer de novo, se pelo menos uma pessoa decidir verdadeiramente ser regenerada, eu disse para o Senhor: se pelo menos uma pessoa, Senhor, se converter verdadeiramente, se arrepender verdadeiramente, crendo no seu evangelho, eu diria que teria valido a pena, e que isso seria suficiente para que eu pudesse continuar. E aí Deus começou a trazer ao meu coração o nome de várias pessoas, que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente convenceu do pecado, que o Espírito Santo de Deus profundamente convenceu da justiça, da condenação, que o Espírito Santo de Deus arrancou
do lamaçal do pecado, e que essa pessoa então decidiu viver em santidade. Deus começou a mostrar a mim pessoas que são tão servas dele por causa da obra dele, que estão derramando lágrimas por não poderem estar aqui adorando o Senhor. Deus começou a me mostrar pessoas que estão sofrendo, angustiadas por não poderem estar aqui na casa do Senhor. E eu comecei a falar com o Senhor: mas Senhor, tem tanta gente que poderia estar e não está, Senhor. Tem tanta gente brincando, tem tanta gente deixando o Senhor de lado, tem tanta gente caminhando para o caminho do pecado, tem tanta gente se desviando, tem tanta gente se afastando, tem tanta gente nem aí para a tua obra, tem tanta gente nem aí para a tua igreja. E Jesus falou comigo assim: mas tem gente que quer um compromisso comigo, filho. Tem gente que está desejando mais de mim. E aí, conversando com o Senhor, eu disse: mas Senhor, por que é que esse período está sendo tão avassalador para a tua igreja? Por que é que a impressão que eu tenho é que a igreja está se esfarelando por causa do pecado? E aí o Senhor falou para mim assim: não, a minha igreja não. A minha igreja vai permanecer. A minha igreja vai prevalecer. Porque a minha igreja está fundamentada sobre a rocha que é Cristo. Não se preocupe, filho, porque eu estou tirando do meio da minha igreja gente que nunca foi igreja. Porque a minha igreja vai continuar sendo santificada, a minha igreja vai continuar sendo purificada, a minha igreja vai continuar trilhando pelo caminho do arrependimento, a minha igreja vai continuar buscando mais e mais de mim. A minha igreja, filho. E dia após dia, acalme o seu coração. Eu vou acrescentar à minha igreja aqueles que irão ser salvos, aqueles que irão se arrepender. Sabe por que eu estou falando isso aqui essa noite? Porque eu quero dizer a você que talvez esteja aqui ou que me ouve nesta noite: eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você está caminhando com Deus, eu não sei se você está brincando com Deus, eu não sei se você está brincando de ser a igreja de Deus, eu não sei o que você fez até ontem. Aliás, eu não sei o que você fez até antes de entrar aqui. Mas se você se arrepender, Deus pode escrever uma nova história na sua vida. Se você confessar o seu pecado, se nós confessarmos os nossos pecados, não a homens, mas a Ele, Deus, Ele é fiel para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Mas pastor, eu estou no adultério. Arrependa-se, crede no Evangelho, seja perdoado e restaurado por Deus. Pastor, mas eu estou nos vícios, não aguentei, não suportei, voltei para os vícios. Arrependa-se, arrependa-se, se quebrante,
se humilhe diante da presença do Senhor, peça perdão pelos seus pecados e receba a restauração dEle, receba o perdão dEle. E eu não estou falando aqui, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus não peca. Não estou falando aqui que nós somos perfeitos, nós erramos, nós pecamos. Mas estou falando a respeito de pessoas que estão vivendo no pecado, que o pecado não é mais um acidente, e sim algo normal na vida. Arrependa-se, ainda dá tempo. Quantos outros sinais da parte de Deus ainda serão necessários para que nós venhamos a perceber que Deus está nos chamando ao arrependimento, que Deus está nos chamando à mudança, que Deus está nos chamando a uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Que não seja necessário, meus irmãos, mais uma permissão de Deus de noites como aquela de janeiro em nossa cidade, para que nós possamos perceber que Deus está nos chamando ao arrependimento. Que não haja mais a necessidade de um outro vírus como esse, para percebermos que Deus está nos chamando ao arrependimento. Na semana passada eu disse que creio sim, que este vírus é um decreto de Deus, da vontade soberana de Deus, mas creio também que ele é um ato da misericórdia de Deus. É Deus nos dando mais uma chance, é Deus nos dando mais uma oportunidade, é Deus nos chamando ao arrependimento, porque sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não há vida eterna. Não existe céu sem arrependimento. Me desculpe, meu querido, mas eu preciso lhe pregar a verdade. Eu preciso dizer o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus está nos chamando ao arrependimento. Pastor, eu não consigo abandonar o pecado. Humanamente falando, nenhum de nós consegue. Mas se nós nos arrependermos, a graça de Deus se manifesta sobre nós. As misericórdias do Senhor se manifestam sobre nós. O Espírito Santo de Deus opera em nós, trazendo vida, trazendo luz, trazendo salvação, trazendo perdão, trazendo restauração, meu querido. Quantas pessoas estão dentro das igrejas indo para o inferno? E fora da igreja também, quantas e quantas e quantas indo para o inferno, com um discurso religioso, de que eu sou a igreja. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Ah, meus irmãos, é claro que a igreja não salva, que as paredes não salvam. É claro que o Espírito Santo de Deus mora em nós e não nesse templo. Mas um salvo pelo Senhor Jesus deseja estar na congregação dos justos, meu querido. Um salvo pelo Senhor Jesus deseja estar na casa do Senhor, tem sede de estar na casa do Senhor. Eu sei que a igreja não salva, meu querido, mas não tem coisa melhor do que estar aqui. Eu respeito a sua opinião, mas eu vou te dizer uma coisa: culto online nunca será igual a um culto presencial. Nunca. Essa é a minha opinião, respeito a tua. Nunca será. Deus está nos chamando ao arrependimento. Não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais para ficar flertando com o pecado, como se o pecado fosse comum, como se o pecado fosse normal, como se nada não tivesse nada a ver. Na sua primeira carta aos Tessalônicos, no capítulo 4, Paulo vai nos chamar a atenção dizendo a respeito do para que Deus nos chamou.
E ele vai dizer que Deus não nos chamou para a imundícia, Deus nos chamou para a santidade, Deus nos chamou para a novidade de vida, Deus nos chamou para a mudança. Deus fez em nós, na nossa conversão, uma metanoia, uma mudança na nossa mente. Aquilo que fazia sentido para nós antes de Jesus, agora não faz mais. Aquilo que nós amávamos antes de Jesus, agora nós não amamos mais. Aquilo que nós queríamos antes de Jesus, agora nós não queremos mais, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Tudo se fez novo. Se algum de nós aqui nessa noite deseja mais ao pecado do que a palavra de Deus, isso está sinalizando que nós precisamos de arrependimento. O Salmo 119, versículo 11 diz: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos voltar à oração, ao quebrantamento, ao arrependimento. Nós precisamos voltar ao caminho da confissão. Manhã e noite nos ajoelharmos diante do Senhor e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. Mas não porque eu sou membro da Segunda Igreja Batista, não porque eu tenho medo de que o pastor saiba, não porque eu tenho medo de que o irmão saiba, mas porque eu tenho medo de ferir o coração do Senhor, porque eu tenho medo de machucar o coração do Senhor, e eu tenho medo de viver uma eternidade separado do Senhor. Arrependei-vos, arrependei-vos. Eu acho que eu e você estamos precisando nos lembrar do lugar de onde Deus nos tirou. Tem muita gente afundada no pecado e arrogante em relação a isso. Nós precisamos desesperadamente nos arrepender. E se alguém se arrepender, se pelo menos uma pessoa se arrepender ao ouvir o evangelho da salvação, já valeu a pena. Eu confesso que antes tinha muita vontade de ver a igreja crescer e crescer e crescer e crescer. E ainda tem. O crescimento é saudável, ele é natural, ele faz parte. Mas a oração que eu tenho feito a Deus nos últimos dias é: Deus, mais um. Mais um. Pelo menos mais um, Senhor. Me leva a esse mais um que quer, Senhor. A oração que eu tenho feito ao Senhor, eu pude compartilhar isso com um irmão nessa semana, e ele tem o mesmo pensamento que o meu, e até disse primeiro que eu. É que chegou o tempo de não mais perdermos tempo com aqueles que não querem. Porque quando perdemos tempo com aqueles que não querem, não vemos aqueles que querem. Jesus disse: olhai e vede os campos que estão maduros e prontos para a colheita. A oração que eu tenho feito é: Senhor, traga até mim aqueles que querem trilhar verdadeiramente o caminho do arrependimento, para que eu possa ajudar, para que eu possa ajudar, para que eu possa pregar a Tua palavra. Toca, Senhor. Mostra-me, Senhor. Chegou o tempo, irmãos, de vivermos na íntegra a palavra de Deus. Aliás, já passou esse tempo. Chega de apenas religiosidade. É tempo de intimidade.
de relacionamento profundo. É tempo de entendermos que quando pecamos, e isso vai acontecer, nós precisamos nos lançar nos braços do Senhor e declarar: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, me perdoa, me limpa, me purifica, me santifica, porque eu quero ser mais parecido com o Senhor. E à medida que a igreja for vivendo desta maneira, à medida que esta for a nossa conduta, nós seremos felizes e abençoados. Porque feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é feliz. Esse é feliz. Há uma máscara que muitos estão usando há muito tempo, que é muito pior do que essa que nós estamos usando hoje. E ela vai cair em nome de Jesus. Mas ela vai cair, não para que as pessoas que as usavam sejam humilhadas diante de nós, mas para que elas trilhem o caminho do arrependimento e da mudança. Porque se alguém se arrepender, já valeu a pena. João capítulo 3, versículo 16. Abre aí. Porque Deus amou o mundo. No lugar da palavra mundo, coloca aí o teu nome. Eu vou dizer: porque Deus amou o, e você vai repetir o teu nome. Porque Deus amou o, mais forte. Porque Deus amou o, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o seu nome não pereça, mas para que o teu nome tenha a vida eterna. Sabe o que eu penso quando eu leio esse texto? Que se existisse só eu nesse mundo, ou só você, ainda assim Jesus morreria naquela cruz, para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você trilhássemos o caminho do arrependimento, o caminho da mudança, o caminho da transformação. É como se Jesus estivesse dizendo ao Pai: ainda que apenas o Adriano, o Marcos, a Mara, ou qualquer um de nós que estamos aqui, ou de você que está me ouvindo, ainda que apenas este se arrependa, eu sou capaz de entregar a minha vida. Eu consigo ver, perceber Jesus dizendo isso naquela cruz do Calvário. E se por causa de um, Jesus seria capaz de morrer naquela cruz como morreu por todos, é fácil para mim, por causa de um, continuar lutando, continuar pregando, continuar ajudando, continuar abraçando, até mesmo aqueles que estão no mais profundo lamaçal do pecado, porque lá eu estava e de lá eu fui tirado. Lá você estava e de lá você foi tirado. Ainda que mais um apenas, a partir de hoje se converta, vale a pena. Mas entenda, meu querido, que Deus nos chamou ao arrependimento, que Deus nos convenceu por meio do teu Santo Espírito, para que eu e você façamos a diferença, para que eu e você vivamos para a glória do nome dEle. E como eu disse aqui alguns dias atrás, que o teu Facebook, eu profetizo, seja a partir de hoje para a glória de Deus. Que o teu WhatsApp, eu profetizo, seja a partir de hoje para a glória de Deus. Que os status do seu WhatsApp a partir de hoje sejam para a glória de Deus. Que as suas ligações telefônicas sejam para a glória de Deus. Que o seu trabalho seja para a glória de Deus. Que os seus estudos sejam para a glória de Deus. Que as suas amizades sejam para a glória de Deus. E que onde você passar, você reflita a glória de Deus, vivendo em santidade. E que as pessoas vejam em você diferença, em mim diferença.
forem para falar de nós, que seja por causa de perseguições, de mentiras, difamações e acusações, e não por causa dos nossos pecados. Ah, meu querido, arrependei-vos e crede no Evangelho. E se alguém se arrepender, e se pelo menos mais um se arrepender, de agora até a volta de Jesus, que sinceramente eu acredito estar bem próxima, já terá valido a pena. Já terá valido a pena. Sabe por que eu decidi amar, mesmo sofrendo ao ver tantas pessoas envergonhando o Evangelho? Primeiro, porque durante muito tempo lá atrás da minha vida, lá no início, talvez eu tenha envergonhado o Evangelho, como talvez você já tenha feito isso, mas porque também eu me surpreendo com o amor de Deus. O amor de Deus é sobrenatural, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é ousado, o amor de Deus é poderoso, o amor de Deus é insondável. O amor de Deus foi capaz de salvar a mim e a você. Quem mais o amor de Deus não seria capaz de salvar? Quem mais? Por isso eu quero dizer para você que faz parte desta igreja, talvez esteja descambado no pecado, ou para você que não faz parte dessa igreja, mas precisa de um conserto, você quer uma mudança de vida, eu estou aqui para te ajudar. Mas somente se você quiser arrependimento, somente se você quiser transformação, somente se você quiser mudança. Estou aqui pronto para te estender a mão, para caminhar contigo, mas somente se você quiser mudança. E se você quer essa mudança, esse arrependimento, me procure. Entre em contato comigo enquanto pastor dessa igreja, neste lugar. Eu estou pronto para lhe ajudar, mas eu só posso ajudar quem deseja ser ajudado, quem quer ser ajudado, e quem deseja viver um arrependimento profundo, genuíno, um quebrantamento. Feche os seus olhos.